E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, hoje para falar sobre fragmentação. Fragmentação. Todos nós somos fragmentados, todos nós temos diversos aspectos em nós mesmos que nos tornam muitas pessoas em uma só, né? Olha só que interessante. Multifacetado. Né? E aí, nós aqui trazemos sempre uma ideia de que é muito importante a gente aprender como funcionam nossos processos psicológicos para que nós possamos tirar proveito disso, né? Principalmente nós que somos livres pensadores, racionalistas, nós que somos pessoas da mente, pessoas que investigamos a realidade, não atrás de respostas, né? Porque isso é impossível, mas investigamos a realidade atrás de coerência, atrás de compreensão do que a própria realidade significa para nós, né? Enquanto seres vivos, enquanto seres humanos. Buscamos a compreensão do meio no qual nós existimos, para que assim possamos também viver melhor, né? E tendo por base, né, essa compreensão de que vida não tem sentido, de que nós estamos aqui por nada e para nada, de que essa existência aqui não tem um valor intrínseco, a vida não tem resposta, né? Portanto, é inútil procurar. As religiões dão respostas falsas, né? Todas as religiões dão respostas falsas. Mesmo as religiões mais nihilistas, como é um budismo, acho, né? Os monges abrem mão de uma vida social, abrem mão de sexualidade. Isso aí é copiado pela Igreja Católica na figura dos padres, né? Das freiras, que supostamente não fazem sexo. Que piada, né? E todas as religiões são nihilistas do ponto de vista do nihilismo negativo, porque não aceitam essa realidade, mas inventam outra supostamente perfeita, um paraíso, para os bons, para os que seguem as regras, né? Para os bonzinhos, para os prostrados, para os submissos, né? A Deus, aos sistemas. E para aqueles que são reacionários, né? Aqueles que são que não aceitam essa realidade como nós, por exemplo, né? Que não vemos valor nenhum, não aceitamos religião, não aceitamos outro mundo além desse, para nós, eles dizem que está reservado o inferno, né? De fogo e sofrimento eternamente. Porque Deus, em todas as épocas da humanidade, sempre foi muito cruel, né? Por quê? Porque Deus representa a psique do homem. Sempre, né? Então podemos dizer que não foi Deus que criou o homem, mas o contrário. Os homens que criaram Deus à sua imagem e semelhança, e claro que esses deuses são tão cruéis, tão injustos, como o próprio homem. Então inventam essas dualidades, né? Inventam essas polaridades, céu e inferno, bem e mal. Difícil, né? Dentro da religião ter um meio termo, ter um entendimento, ter uma racionalidade, porque quando tem entendimento, quando tem meio termo, quando tem racionalidade, já não é religião. Aí você não precisa mais de crença, né? Porque aí você está na coerência, você está no raciocínio lógico. Eu costumo dizer, né? Quando você raciocina logicamente, você vai chegar quase sempre aos mesmos resultados, né? Isso é ciência. Não existem, quando se tratam de leis, dois resultados diferentes. Se é uma lei, vai ter sempre o mesmo resultado. Vai sempre se repetir, né? Isso que é uma lei, né? É algo que é intrínseco numa lei, a repetição. Para que a coisa se comprove, né? Para que a coisa se repita, para que a coisa prevaleça, para que a coisa sempre seja daquela mesma forma. Isso é uma lei. Então, 2 sempre vai ser 4, né? Entende? A justiça, a ética, né? Justiça, não estou falando em bondade, nem em maldade, né?
Apesar de que esses dois aspectos estão dentro da justiça. A maldade tem que estar dentro da justiça, assim como a bondade. A justiça tem que contemplar esses dois princípios antagônicos, polarizados, né, de polos diferentes, mas quem é justo sabe aplicar o bem e o mal no momento certo. Porque certas pessoas, infelizmente, têm que ser condenadas às piores penas, até mesmo a pena capital, né? Que é a morte. Porque não faz sentido uma pessoa cometer um crime de morte contra outra e continuar viva, né? Isso é absurdo. Isso surge a partir de moralismo, de falta de raciocínio, sabe? De religião. É por isso, né? Que as cadeias estão lotadas, que as pessoas matam, fazem o que querem, né? Saem pela porta da frente ou ficam um pouco tempo presas. Aqui nesse país, né? Porque existem países onde as leis funcionam mais do que aqui, né? Enfim, o que eu quero falar aqui hoje é sobre essa necessidade de você compreender, né, que você tem vários aspectos dentro de você. Não é só uma personalidade, você tem várias. Em algum momento você pode ser muito bom, né, muito caridoso, te ajudar, né, ser solidário. Num outro momento, você pode ser extremamente violento. Num momento de raiva, de ódio, né? Esses aspectos afloram em você. Até mesmo para sua própria defesa. Né? Imagina, você tá tendo que lutar pela sua própria vida. Você vai fazer o que puder para preservá-la, né? Ou das pessoas que você gosta. E aí surge um guerreiro, né? Então nós temos esses arquétipos dentro de nós, né? Nós temos um guerreiro dentro de nós. Nós temos um lado afetivo, né? De empatia, de caridade, um lado de pai, né? Um lado de querer ajudar. Nós também temos um lado artístico, né? De se expressar. Nós temos um lado infantil, né? Que é aquela hora que o bichinho fofinho chora, se sente desamparado, se sente sozinho, né? No mundo, no universo. Temos todos esses aspectos, né? Temos o aspecto técnico, né? Científico, aquela hora onde você é mais lógico, né? Age com mais racionalidade, com menos emotividade. E aí, como eu falei inicialmente, a gente aqui estuda, não é para nada, né? Nós somos niilistas, nós compreendemos que essa realidade aqui não faz sentido, nós compreendemos que existimos por nada e para nada. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Quem já está no canal já conhece o que é o niilismo, que é a ausência de um sentido maior. É contemplar, ter uma visão mais científica da vida, né? Quem somos nós? Meros animais racionais / emocionais. Né? Sendo que nós somos aí, podemos dizer que somos cerca de 80% de emoção ou 70% ou 80% de emoção e 20% ou 30% de razão. Né? A proporção de racionalidade e emotividade é mais ou menos a mesma que a água, né, e os elementos sólidos no corpo. Nosso corpo é feito de cerca de 70% de água. Né? A água é o aspecto emocional. A água é uma coisa volátil, né? É uma coisa maleável, é uma coisa que não é sólida, não é firme. Né? Então é emocional, né? Flui conforme o ritmo das ondas, né? Conforme o terreno. A água é assim, né? Por isso que a água se associa com a lua, que a lua influencia as marés, e a lua é feminina, então é emocional, né? Tem relação com as emoções, porque a lua, ela não brilha sozinha, ela precisa do sol para brilhar. E a lua é morta, né, digamos assim, sem o sol. Ela só tem beleza, só tem brilho, porque reflete a luz do sol, né? Esse aspecto emocional feminino, nosso aspecto mais antigo. E no corpo, né, é representado pela água. Então nós temos aí 70% de água no corpo, né, 70% de emoção e apenas 30% ou menos de razão. É por isso que o mundo ainda é um caos, né? Que a razão ainda não domina a emoção. Então nós somos seres que fisicamente, como eu falei, tem uma correlação, né? Da água e do elemento sólido com a emoção
e o elemento mais sólido que é a razão, que é em menos proporção no ser humano. Então, do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psíquico. E aí a gente cai nisso, né? Um ser humano louco, emocional e ao mesmo tempo racional, né? Por um lado. É uma confusão, né? E as pessoas estão sempre tomando decisões, sempre norteando suas vidas por emotividade. Tudo, né? Religião, direito, né? No trabalho, nas famílias, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, no comércio, na TV, na mídia, na internet, tudo é emoção. E aí o ser humano vive uma vida, né, totalmente desregrada, vive uma vida de sofrimento, não sabe como sair disso. Muitos consideram isso felicidade, né? Quando é que alguém que está envolvido por emoção pode ser alguém considerado feliz, né? Claro, a felicidade do mundo é uma felicidade ilusória, né? É a felicidade da Matrix, não é a felicidade real. É temporário, né? É ilusório, depende dos outros, porque a emoção está sempre vinculada ao outro. A emoção é do corpo, pertence ao corpo, né? E a mente, né, sólida, a mente firme, ela não depende do corpo, ela age em cima do corpo. Então, a mente, né, racional, ela é capaz de até alterar o corpo, através de comportamento, através de coerência, de lógica. Só de você ter um pensamento lógico e coerente, você já equilibra muita coisa na sua vida. Só de você pensar racionalmente, você já vive muito melhor. E aí, mesmo que nós sejamos nihilistas, né, mesmo que nós não tenhamos um sentido maior na vida, que nós tenhamos a compreensão de que vamos morrer, acabou, nós temos a capacidade sim de viver melhor. Isso é que é importante, porque enquanto não estamos mortos, estamos vivos, né? É óbvio. Então, a morte é uma coisa meio abstrata. A morte é uma coisa que... A morte, mesmo enquanto ocorrência, é uma coisa que está no futuro, não aconteceu ainda, então o momento presente é a sua eternidade. Né? Quando você estiver vivo, meu filho, não existe morte. Quando você morrer, você nem vai perceber que está morto. Então, a única coisa que existe, a única experiência possível que existe é a vida. E aí tem gente que pergunta aqui, por que você não se churrasca logo? Porque você é nihilista, você não gosta do mundo, você simplesmente vive dentro da sua casa, não tem interesse por sexo, não tem interesse por relacionamento, não tem interesse por atividades, né? Por comprar e vender, por estar no mundo, por conquistar alguma coisa. Porra, você está vivendo só dentro de casa, então por que você não se churrasca logo, né? Mas por que eu vou fazer isso? Como eu falei, né? Se você se churrasca, você perde toda a sua experiência. Morto, não experimenta nada, não sabe de nada. Acabou o mundo, acabou o universo. O meu universo até agora, o único universo que eu experimentei até agora foi aqui dentro da minha mente. Isso aí é fato, né? Para mim é fato. Né? E para todos, né? Mas as pessoas se confundem com esse mundo externo aqui, né? As pessoas acham que vivem dentro desse mundo externo aqui. Você não vive dentro de mundo nenhum, a não ser dentro da sua mente. E o resto aqui fora é holograma. Como se você estivesse no videogame, né? Você está no videogame ali, você acha que está dentro de um mundo exterior, né? Você acha que está num mundo onde você está cumprindo missões, onde você está matando, está morrendo, está comprando, está vendendo, está fazendo diabo, está tirando os outros, tá, sei lá o que você está fazendo, cumprindo um monte de missão, e é uma emulação, né? Só uma emulação. Por mais bonito que seja, por mais cheio de elementos, parecidos muito com o nosso mundo aqui, né? Árvores, estradas, armas, equipamentos, armaduras, seres, né? Todos os tipos de cores, todos os tipos de sons, todos os tipos de atividades, prédios, pontes, helicópteros, aeronaves, carros, tudo isso, né? Tudo que tem nesse mundo aqui é emulado dentro do jogo de computador. É emulado dentro do videogame. Então, aquilo ali é um holograma. Da mesma forma que o videogame é um holograma, o mundo exterior no qual você vive também é o seu grande videogame. É um holograma. Porque tá rodando só aqui, né? Assim como o jogo do videogame só roda aqui, não roda na televisão, não roda no computador, não roda na tela, roda aqui dentro. Né? Não roda no PC, roda aqui dentro. É você que está emulando o jogo de videogame aqui dentro da sua cabeça. Quando você desliga o videogame, você vem para essa realidade que também é emulação. Também é holográfica. Só roda aqui.
Entende? Isso é difícil de compreender, é difícil. Por isso que eu digo, nosso canal aqui é para poucos. Já entrou gente aqui falando que não consegue aceitar essa questão de holograma, né? Ah, porque o mundo é muito real, como é que eu vou aceitar um holograma? Mas é isso, eu estou explicando o que é holograma. Holograma é uma coisa que só tem luz. Você vai para dentro do átomo, só tem luz. Né? Só tem informação, não tem nada. Não é substancial. O átomo é quase 100% de espaço vazio. Quase 100% de espaço vazio. O que sobra é uma informação. E a gente tem toda essa emulação aqui, atômica, né? Aí o indivíduo vai e diz que isso aqui é concreto, isso aqui é real. Claro que não é real, pô. Como é que uma coisa que é 100% insubstancial praticamente, né? 100% de espaço vazio pode ser real? Então, como o exemplo que eu dei, né? Analogamente, fazendo essa analogia com o videogame. O videogame parece muito real, né? Quando você está jogando. Você se emociona, você transpira, você fica nervoso, às vezes você quebra até o controle de raiva. E aí? Né? Mas não é real. Tá rodando só aqui. Então, aqui que é importante. Nosso canal é para isso. Como eu falei, né? A gente aqui contempla tanto a morte, porque a morte é o que dá significado para essa vida aqui. A morte faz você repensar, né, o que é estar vivo. Para aqueles que não desistem, para aqueles que não jogam a toalha, para aqueles que não se churrascam, né? Porque, como eu falei, isso é simplesmente virar um nada. Eu acho melhor ainda ser alguma coisa do que ser um nada. Por mais que seja sofrida a vida, eu tenho condições, né, de melhorar a minha existência. Pelo menos tornar suportável. Isso é usar a inteligência, né? E a gente está aqui para isso, para falar sobre isso. Então, a importância dessa fragmentação, de compreender que você não é um só, que você tem vários aspectos dentro de você, ajuda muito a você eliminar traumas, eliminar coisa lixo que você não precisa na sua vida. Inclusive pessoas, né? Você sabe que as pessoas vão evocar aspectos seus muitas das vezes. Elas vão te provocar, elas vão te irritar, elas vão fazer você sair do sério. Uma coisa que eu eliminei também, que foi a bebida. Eliminei, né? Já bebi muito aí, porque precisava dormir, e agora eu me adaptei a viver sem bebida. Estou me adaptando ainda, né? Não vou dizer que... Mas estou aí já há um bom tempo sem beber. E não pretendo voltar. Por quê? Porque isso também evoca em você outros aspectos. A gente sabe que a bebida relaxa o seu senso crítico. Se você estiver junto com outras pessoas, pior ainda, né? Isso vai trazer problema quase sempre. E é importante a gente aprender a lidar, né, com esses aspectos nossos, inconscientes, que podem aflorar. É como eu falei, cuidado, você não sabe quem está vivendo dentro de você. É por isso que é importantíssimo você se autoconhecer. Você olhar para dentro, né? Só que não tem tempo nesse mundo aqui para isso. Trabalho, família, né? As pessoas te enquadram, né? As pessoas dizem quem você é. A maioria das vezes. Você nem sabe quem você é direito, você simplesmente segue o bando, né? Segue a coletividade, né? Se todo mundo tem time de futebol, você também tem, né? Se todo mundo tem família, você também quer ter, né? Se todo mundo tem filhote, você também quer ter, não é isso? Se todo mundo tem aquele carro do ano, pagando prestações infinitas, você também quer ter, né? Aquelas roupas de marca, você também quer ter, né? Ai, aquela casa você também quer, aquele emprego ganhando naquela empresa, empresário, você também quer, né? Você também quer ser famoso, você também quer ser rico. Isso aqui é o que todo mundo quer, né? Quando é que você vai querer saber o que você quer de verdade? Quando é que você vai saber o que você quer de verdade? E isso aí precisa olhar muito para dentro, né? E esse é o trabalho que eu faço na minha vida, porque eu já passei por várias coisas. Todos nós, todos que estamos vivos, passamos por traumas, passamos por episódios desagradáveis, outros nem tanto, né? Pseudo-felicidade, perdas tanto materiais, financeiras, né? Perdas emocionais, tudo isso. E aí, se você não compreender que você precisa compartimentar a sua mente e arquivar aquilo que é desnecessário, olha só, né, que interessante. Eu já perdi muita gente nessa vida, né? Já perdi muita gente, né? Meu pai, minha mãe, meus tios, meu filho, perdi muita gente. Meu avô, minha avó, perdi muita gente, não é? Desses aí, quem eu mais senti foi meu filho, claro, né? Que é com quem eu tinha mais afinidade. E filho é sempre filho, né? Agora,
Se eu não compartimentar isso, se eu não aprender a pegar essas memórias antigas e usar a meu favor, e entender que existe um aspecto pai em mim, mas que eu fui pai, hoje eu não sou mais, né? Que existe um aspecto filho em mim, e que eu já fui filho, hoje não sou mais, né? Que existe um aspecto irmão, um aspecto fraternal em mim, mas hoje, né, eu não quero saber disso. Eu sou outra pessoa, sou um indivíduo vivendo esse momento presente aqui. Eu não quero saber do que eu fui no passado. Isso está no passado, né? Não existe mais. Não existe mais, está só aqui, cara. Se é que algum dia existiu, né? Porque como eu já falei, tudo roda aqui. Então nem sequer as experiências do passado você pode dizer que são tão reais assim, porque só existiram aqui, hoje só existe como memória. Olha só que interessante, né? E aí tem pessoas que ficam presas o resto da vida por traumas, ficam presas lá no passado, pelos erros que cometeram, ficam sofrendo pelas pessoas que perderam, ficam sofrendo, né? Tem gente que é saudosista, que tem saudade da infância. Todos nós já fomos crianças e temos uma criança dentro de nós. Mas essa criança já foi, já morreu, está enterrada, tem que ser compartimentada, tem que ser colocada numa caixa, num caixão e arquivada, né? Memórias inúteis. Trauma, sofrimento passado, erros do passado só servem para você não cometê-los mais. A lembrança só é importante para isso, né? Para você perceber que você estava numa ilusão, que você cometeu erros e falhas não porque você queria, porque erro não é uma coisa que você faz porque você quer. Erro é uma coisa que acontece, é um acidente, por causa da sua ignorância, por causa da sua falta de maturidade, falta de experiência. Todo mundo quebra a cara, né? Todo mundo quebra a cara para aprender alguma coisa. E é isso que é compartimentar, né? Isso que é fragmentar. Como eu falei, se você não tiver esse conhecimento, não fizer isso conscientemente, essa parte sua fragmentada, esses fragmentos, vão vir à tona uma hora ou outra, de forma que você não tem controle. É numa explosão de ódio, né? Ódio contido, ódio reprimido. É num momento de desespero, poder chegar até cometer um crime, ou até se autolesionar, né? Se matar, se churrascar. É o desespero do ser humano, né? Por quê? Desespero é sempre falta de controle. Você acha que eu não sinto vontade de me matar às vezes, de me churrascar, de acabar com tudo? Como eu já tentei, né? Eu já tentei um tempo depois desse trauma de ter perdido meu filho. Eu tentei contra a minha vida, né? Saí sem sequela nenhuma, né? Mas você vê, um momento de desespero, sabe? De falta de equilíbrio psicológico e emocional. Eu quase me tornei um nada. Se eu tivesse me tornado um nada, eu não estaria aqui, tendo essas experiências. Né? Não teria tido continuidade na minha vida. Tem importância isso? Talvez não, né? Tudo vai desaparecer mesmo, né? Mas é aquela história. Você não vai deixar de assistir um filme simplesmente porque esse filme acaba em algum momento. Né? Pelo contrário, você fica curioso exatamente para, nesse processo, né, acompanhar o início do filme, o meio do filme e o fim do filme. A gente está aqui para isso, né? A vida é como um filme. Né? Vamos ver até onde isso vai e qual vai ser o final disso aí, né? A gente já sabe qual é o final muitas das vezes, né? Tem um spoiler, né? O final é o túmulo. Mas como eu falei, o túmulo está no futuro, cara. Túmulo é uma ocorrência que é virtual, é abstrata, não aconteceu ainda. Enquanto a gente está aqui, eu, pelo menos, penso dessa forma, né? Já que eu estou, nem gostaria de estar, mas já que estou, agora eu vou continuar. Né? Para ver onde é que vai dar. Né? Vai que a tecnologia no futuro aí, né, te dê uma possibilidade de uma vida que não termine, digamos assim. Né? Ou de uma vida, de uma longevidade. Né? Ora, você prefere o quê? Morrer e virar um zero, um nada, ou continuar vivendo? Por mais 1000 anos? Aí sim, né? Aí sim faria sentido. Porque essa vida orgânica, viver só para morrer, para reproduzir e morrer, é isso aí que não faz sentido. Eu não seria mais niilista se eu não morresse, né? Para mim, a morte é o que inviabiliza a vida. A morte é o que torna a vida algo tão perigoso,
algo tão desagradável, né? Algo tão sem graça. Agora, se não tivesse prazo de validade, pô, aí sim, né? Se você não fosse um mero animal, se você fosse alguém criado, né, ou que existisse na vida para ser pleno, para não ter preocupação com o tempo, com o futuro, com reproduzir, porque eu vou morrer, ter que deixar legado. Isso sim, a vida faria algum sentido. Uma vida plena para conhecer as coisas, para investir, né, em patrimônio, seja no que for, né, com uma garantia de que isso fosse algo durável, né, algo que não fosse simplesmente temporário, que aí sim não faz sentido. Né? Ficar investindo em coisas temporárias. Mas se tivesse uma durabilidade maior, com a questão de imortalidade, cara, nós temos tecnologia. A expectativa de vida hoje é cerca de 80 anos. Na Idade Média era 20, 30. Então isso vai sempre progredindo, né? A higiene, muitas drogas também que podem auxiliar no futuro a uma sobrevida muito maior, né? Com qualidade, que também não adianta nada você chegar a 500 anos de idade todo podre, né? Como tem essa velharia que tá com 100 anos aí, não consegue nem andar. O que adianta fazer 100 anos e mal conseguir andar? Eu quero estar com 100 anos assim, né? 500 anos assim, 1000 anos assim. Aí sim vale a pena, com saúde, com disposição. Aí, cara, eu ia saltar de paraquedas, entendeu? Aí eu ia achar a praia bonita, sabe? Aí eu ia querer fazer todo tipo de esporte radical, né? Como já fiz no passado, né? Já fui paraquedista, já treinei muito aí na madrugada, né? Nas montanhas aqui da minha cidade, sabe? Nas florestas, já fiz muita trilha, já fiz muito parkour. Cara, na ilusão, né? Aquela sensação que o jovem tem de ser imortal. Mas hoje, para mim, isso não faz mais sentido. Né? Hoje só faz sentido preservar a única vida que eu tenho por um tempo cada vez maior de vida, até onde der, né? Que eu estou esperando aí, talvez, uma imortalidade tecnológica. Se me dessem a possibilidade de sair desse corpo e viver no corpo de um androide, claro que eu ia preferir, né? Onde você tem um problema, trocar peça, pô, né? Coisa simples, né? Você não vai morrer nunca, você vai viver uma vida plena de conhecimento e aprender todas as línguas. Para que eu vou aprender várias línguas hoje, se daqui a pouco eu morro? Né? Então hoje eu só vivo para sobreviver mesmo. Minha questão é sobreviver com o maior nível de conforto possível. Só isso, né? E para você atingir isso, você tem que atingir antes o equilíbrio psicológico. Não tem jeito. Você tem que atingir aqui na tua mente essa capacidade de olhar para dentro de você, ver que você é fragmentado, pegar esses fragmentos, né, compartimentar isso, arquivar, né? O que você já foi, as suas frustrações, o seu lado fraco, o seu lado cansado da vida, o seu lado desiludido, o seu lado traumatizado, o seu lado errado, né? Mais imperfeito, que você no passado fez isso, fez aquilo, ou fizeram isso, fizeram aquilo com você, criou trauma, né? Criou frustração, criou tristeza, e muita gente carrega isso aí até hoje. É perda de tempo. Né? Se vai viver, viva bem. O que é viver bem? Viva só para você. Não adianta viver só para você se você vive dentro de um inferno. Né? Aqui dentro da sua mente, se culpando o tempo inteiro pelos atos passados, seus ou dos outros. Esqueça, compartimentalize, arquive e viva seu momento presente com todas as suas experiências. Use as suas experiências a seu favor. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!